tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Estamos aqui reunidos mais uma vez para mais uma aula. Dessa vez, a nossa aula é de produção textual e o nosso conteúdo é a notícia. Nós vamos ver várias coisas sobre a notícia, característica, estrutura, para posteriormente produzirmos a nossa, certo? A notícia, pessoal, o que é ela? A notícia é um gênero discursivo da esfera jornalística, esfera responsável pelo controle e circulação da informação. Trata-se de um texto em que são relatados acontecimentos políticos, econômicos, sociais, etc. A notícia é considerada a matéria-prima dos jornais, impressos e online, mas pode ser encontrada também em revistas impressas e online, blogs, redes sociais, etc. Além de circular em meios de comunicação que se utilizam sobretudo da escrita. A notícia também pode circular em outras mídias como a TV, o rádio e os vídeos. Gente, a esfera jornalística, os gêneros textuais jornalísticos são vários. Tem a reportagem, a crônica, entre outros, que isso não vem ao caso agora. Nós vamos estudar a notícia, mas existem outros gêneros textuais jornalísticos. A notícia é um gênero textual que faz parte dos gêneros textuais jornalísticos, certo? Em relação ao meio de circulação, como vocês viram, aliás, vocês já sabem, que antigamente eles eram apenas impressos. Com o tempo, com a evolução da internet e tal, a gente foi começando a ter os jornais também online. E em relação também aos meios de circulação, hoje os jornais, os principais jornais, eles possuem até a rede social própria para circular a notícia. Se você for lá no Instagram e procurar o Povo Online é o nome do jornal, que é o jornal O Povo, que ele é impresso, que ele é circulado também. Assim como o Diário do Nordeste, enfim, todos esses jornais hoje, eles possuem as suas redes sociais também, além da página na internet, o site mesmo do jornal. Continuando. É um texto informativo sobre um tema atual ou algum acontecimento real veiculado pelos principais meios de comunicação. Jornais, revistas, meios televisivos, rádio, internet, entre outros. Lembrando que conforme o tempo foi evoluindo, as coisas foram evoluindo com o tempo, a questão da notícia, a circulação da notícia também foi evoluindo. O que era só em jornal e revista impresso foi para meio televisivo, foi para jornal, foi para a internet, foi para a rede social, entre outros. Tudo isso faz parte da evolução, porém a notícia continua sendo um meio de comunicação, um gênero textual muito utilizado nos meios de comunicação, certo? Então vamos lá. As características da notícia. É um texto de cunho informativo, ou seja, ele é essencialmente informação, certo? Ele pode ser descritivo e ou narrativo. Gente, ao mesmo tempo, uma notícia, um acontecimento, um fato, eu posso contar apenas, narrar apenas esse fato, eu posso descrever esse fato e eu posso narrar e descrever em algumas partes esse fato. É por isso que ele pode ser tanto descritivo como pode ser narrativo, porque existe essa brecha para a escrita da notícia, certo? Textos relativamente curtos. Por que curto? Porque a notícia ela tem que ser muito breve, muito clara, ela tem que ser impessoal. É um texto enxuto, é um texto curto, um texto bem objetivo. Porque por conta desse fato da impessoalidade dele, de você apenas contar alguma coisa, ele acaba ficando um texto curto, certo? Veiculado nos meios de comunicação, como vocês viram anteriormente. Linguagem formal, clara e objetiva. Pronto, a linguagem formal, por conta que é através do meio de comunicação, algo que é publicado, então a gente utiliza sim a linguagem formal. Clara e objetiva. Clara por quê? Porque todo mundo tem que ter acesso. Então eu tenho que utilizar uma linguagem que qualquer pessoa que venha a ler vai entender. Eu não posso, por exemplo, utilizar uma linguagem científica em relação a algum acontecimento, alguma explosão. Aí eu vou explicar a explosão apenas pelo
no lado científico. Não. Eu tenho que explicar como aconteceu de uma forma que todos os leitores venham a entender. E o objetivo, por conta que ele é um texto curto, ele tem que escrever apenas o que aconteceu, certo? Textos com títulos, o título principal e o auxiliar. Nós vamos ver mais pra frente um pouco sobre isso. Textos em terceira pessoa, impessoais. Porque assim, gente, tem que haver o máximo de impessoalidade dentro da notícia. Embora eu esteja escrevendo, eu não vou botar a minha opinião. Eu tenho que ser o mais imparcial possível e impessoal. Eu não posso colocar a minha opinião. Eu tenho apenas que narrar o fato, claro que no meu ponto de vista, mas não com a minha opinião, certo? Discurso indireto, fatos reais, atuais e cotidianos. E vamos lá para a estrutura da notícia, certo? Título principal e auxiliar. Isso faz parte da estrutura. A notícia é formada por 2 títulos, ou seja, um principal, também chamado de manchete, que sintetiza o tema que será abordado, e outro um pouco maior, o qual auxilia o entendimento do título principal, ou seja, é o recorte do assunto que será explorado. É assim, o título, a manchete, ela é aquilo, o geralzão, é algo que vai ser mostrado dentro do texto, certo? E o título auxiliar, ele vai sintetizar, vai ser mais claro, vai mais dentro do que eu vou abordar dentro da minha notícia. Por exemplo, um título principal, Olimpíadas Rio 2016. Dentro desse título eu posso explorar várias coisas. Pode ter acontecido alguma coisa para impedir, enfim. Mas olha, o que é que eu trouxe? Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016. Então eu já sei que esse texto vai falar, essa notícia vai falar um pouco sobre os Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Pode vir falar das categorias, enfim. Só que eu sei que vai falar tanto dos Olímpicos como dos Paralímpicos, certo? Continuando, tem a lead. Na linguagem jornalística, a lead corresponde à introdução da notícia. Portanto, trata-se do primeiro parágrafo que corresponderá às perguntas: o que, quando, onde, como e porquê. Tchélida, como assim? Esse parágrafo, pessoal, é o parágrafo introdutório da notícia. Nele tem que haver todas as respostas para essas perguntas. Por quê? Porque dentro desse parágrafo, esse parágrafo é o que vai auxiliar ao leitor a saber se realmente aquela notícia interessa a ele e ele deve continuar lendo, certo? Trata-se de um parágrafo em que todas as informações que estarão contidas na notícia deverão aparecer. É uma ferramenta muito importante, visto que desperta a atenção do leitor para a leitura da notícia. É como eu acabei de falar, esse parágrafo ele é muito importante porque é o que vai despertar a atenção do leitor ou não para a notícia, certo? Segue abaixo um exemplo, que é um exemplo de lead lá da manchete dos 2 títulos anteriores que a gente acabou de ver. O Rio de Janeiro, sede dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016, vem se preparando para receber milhões de turistas no maior evento esportivo do planeta. Os Jogos Olímpicos ocorrerão entre os dias 5 e 21 de agosto e os Jogos Paralímpicos, que contemplam os atletas com necessidades especiais, acontecerão de 7 a 18 de setembro. Aí eu estou respondendo todas essas perguntas. O que, quem, quando, onde, como e por quê? Certo? É isso aí que vai ser abordado no restante da minha notícia, certo? O corpo da notícia. Nessa parte será apresentada a notícia com descrições mais detalhadas. Segue abaixo um exemplo. Segundo a página oficial do Rio 2016, os Jogos Olímpicos vão ocorrer durante 17 dias, 5 a 21 de agosto, em 4 regiões da cidade maravilhosa, que totalizam 32 locais de competição: Copacabana, Barra, Maracanã e Deodoro. As modalidades olímpicas incluem 42 esportes, onde participarão 10.500 atletas de 206 países. 2 novas modalidades foram inclusas nos Jogos Olímpicos
de 2016, o golfe e o rugby. Já os Jogos Paralímpicos, destinados para atletas com necessidades especiais, acontecerão durante 11 dias, 7 a 18 de setembro, nas mesmas regiões da cidade, Copacabana, Barra, Maracanã e Deodoro, que no total contemplam 20 locais de competição. São 23 modalidades esportivas, onde participarão 4.350 atletas de 178 países. A novidade é a inclusão de 2 novas modalidades, a canoagem e o triatlo. Estão vendo que aí, no corpo da notícia, foi destrinchado o que realmente queriam noticiar. Falaram dos dias que ia acontecer, onde iam acontecer, mais detalhadamente, certo? Então, continuando. Qual é a finalidade da notícia? Tem como finalidade informar o leitor de um acontecimento. Assim, apenas apresenta fatos, apresentando o máximo de imparcialidade possível. Ou seja, só vou contar fatos e ser o máximo de imparcial, ok? Ou seja, eu vou fazer o máximo para não expor a minha opinião dentro da notícia. Então, vamos lá, continuando. Tá aqui um exemplo, ó. Impacto das reformas preocupa o prefeito de Santa Catarina. O objetivo dos gestores é reincluir estados e municípios na reforma da Previdência. Eles também estão atentos à unificação de tributos. Então, aí o título principal, que é a manchete, e o título auxiliar. E bem aqui, pessoal, é o nosso lead. Infelizmente não dá pra gente ler direito porque tá um pouco borrado. Mas eu quis só mostrar aqui ele, a página, para vocês conseguirem identificar mais ou menos como é que fica, certo? Continuando. Ó, tem uma observaçãozinha a respeito da notícia. A gente chama ela de pirâmide invertida. Por quê? Porque as informações mais importantes, elas vêm logo no início. E as menos importantes, elas vão ficando para o final. Ao contrário da narração, por exemplo, eu vou contando os fatos e no final é que vem o clímax, não é? Mais pro final. Aqui não. Aqui eu falo o mais importante no início, aí no meio são declarações, alguma declaração, alguma observação, e por fim vem os detalhes mesmo da história. Mas lá no lead é que vem contando o que de fato vai noticiar, certo? Vamos lá. Agora vamos para a nossa atividade. Primeira questão, qual o objetivo principal do gênero textual notícia? Vocês viram lá no início que eu falei, certo? Segunda, a notícia é encontrada geralmente em que suportes? Também tem lá no início. Vocês voltam o vídeo e veem, certo? Aponte as principais características do gênero textual notícia. Vocês vão colocar as principais características. Você observa lá e coloca, certo? Apresente a estrutura da notícia. Escreva as partes que a compõem. Vocês já viram também. E explique o porquê da notícia ser considerada um texto pirâmide invertida. Então, pessoal, por hoje é só. Eu quero agradecer e eu quero desejar a todos bons estudos e até mais. Tchau. Abraços virtuais para vocês.